Então, ó, vamos começar do basicão, né? Vou desligar aqui o time slider para dar mais espaço um pouquinho. E geralmente quando você está falando de deformação, né, para fazer rigging, você tem esses estágios, né? Você tem os controles, tá? E você tem os deformadores. Os deformadores normalmente a gente usa joints, que são elementos que compõem o esqueleto. E normalmente o que você está fazendo é deformando um tubo, tá? São coleções de tubos dispostas hierarquicamente. Por isso que lá em modelagem eu fico enchendo o saco de vocês, olha, faz tubo, faz esfera, tá? Como elementos soltos e depois solda. É um jeito de modelar, tem vários, claro, né? Mas, então vamos ver como é que a gente, a partir de um cilindro, a gente pode deformá-lo. Tá? Que é a coisa mais simples que vocês podem fazer em termos de rigging e deformação. Eu vou pegar esse cilindro aqui, lá no Channel Box, selecionar o input dele, né, aqui o Polycylinder, e botar a visão sombreada, ficar mais simpático. Quantidade de subdivisões na altura. Vou colocar 6. Bom, isso aqui tanto faz, né? Quantos... Vou colocar um pouquinho menos aqui. Normalmente para game você mantém essa quantidade de eixos de subdivisão em torno de 6 ou 8, né? Para modelagem bem low poly, assim, de baixa poligonagem. Aqui, se você quer ou não o elemento subdividido em cima, tá aí. Bom, agora eu vou aumentar o tamanho aqui dele, tá? E eu vou duplicar esse cara, tá? Command D ou Ctrl D, vamos ver ele para cá. Porque eu quero mostrar para vocês, né, algumas variações do que eu vou fazer aqui. Então, vou esconder esse cara aqui, é o Ctrl H, né, para ocultá-lo. E vou fazer o seguinte, teclar a barra de espaço para ir para essa visão quad e vou clicar a barra de espaço na visão frontal, tá? É um atalho para você segurar a barra de espaço, clicar no meio e botar front view. Bom, e claro que eu tenho meus atalhozinhos aqui que vão direto para cada visão, né? Mas estou mostrando a vocês o jeito padrão. Então, o que eu quero? Eu quero criar um esqueleto aqui, bem simples, né? Vamos fazer de conta que isso aqui é um braço, tá? O que é que eu preciso? Eu preciso de um elemento ou um segmento aqui para a parte do braço e um segmento para a parte do antebraço. Então, eu vou aqui em Animation, tá? Eu estou usando Shelf, mas tem tudo aqui em cima, na barra de menus, é só selecionar Animation, que vai aparecer aqui em cima, tá? Mas para ficar mais simples, vamos usar aqui essa opção. Então, esse cara aqui, ó, é o Joint Tool, esse carinha aqui, tá? Ele é o que vocês vão utilizar para criar essas juntas, que vão compor o segmento de esqueleto. Então, quando você clica nele, né, deseleciona automaticamente objetos, você simplesmente clica para posicionar esses joints. Cliquei aqui uma vez, ou clicar aqui no meio, se eu quiser eu posso dar Snap to Grade para ficar bem preciso, né? Ó, clico aqui e vou clicar aqui mais uma vez. E o que é que aconteceu? Automaticamente, o Maya, eu vou só clicar no Select Tool só para dar um drop aqui na ferramenta, né? Quando você tecla Q ou muda para a ferramenta de seleção, você cancela a ação atual, no caso do Joint Tool, né? Ele fica aqui ainda como última ferramenta usada. Então, se eu quiser, eu posso teclar o G, né, para repetir a última ação, tecla G, e continuar fazendo esses joints do jeito que eu quiser, tá? Mas, basicamente, o que o Maya fez foi, ele criou uma hierarquia aqui. Se você vir aqui eu vou colocar no X-Ray, só para ficar mais fácil de enxergarem, tá? Sempre recomendo usar o X-Ray aqui no canto, ó, esse botãozinho aqui, que ele vai deixar vocês verem a geometria sólida e os joints no meio. Então, o que vocês estão vendo aqui é o joint da raiz, ou seja, o primeiro ponto que a gente clicou. O segundo e o terceiro estão colocados automaticamente como filhos desses caras, tá? Ó, joint 2, joint 3. Lembrando que você pode expandir uma cadeia inteira segurando Shift e clicando no mais aqui à esquerda, ele já expande tudo de uma vez só. Então, esses caras nada mais são do que objetos, né? São objetos que não renderizam, que não tem geometria, tá? Mas que servem para definir áreas de deformação. Então, se eu pegar, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse joint 2 aqui, por exemplo,
Estou usando o menos e o mais aqui para diminuir um pouquinho o tamanho desse gizmo, tá? É a tecla menos e a tecla mais. Caso eles fiquem na frente de vocês, vocês podem fazer isso. Então, eu quero girar esse aqui, ó, e eu quero deformar esse objeto que está aqui em cima, tá? Bom, ajuda o fato de que os meus joints estão exatamente no centro desse tubo, tá? Isso é bem importante. Daqui a pouco vocês vão ver mais como fazer isso num modelo de vocês. Vou pegar aquele modelo que a série estava fazendo lá do ursinho, tá? E vou construir em cima dele o esqueleto. Mas por enquanto vamos deixar tudo bem simples. Eu vou pegar aqui só a raiz do joint, ó, da minha cadeia de joints. Vou segurar o Shift e vou clicar aqui na malha. Poderia ter vindo por aqui também, só que aqui uso o Command, né, ou o Ctrl para selecionar alternado. Clica no primeiro, segura o Command e clica no alvo. No Maya, isso é meio que uma convenção. Toda vez que uma coisa vai deformar a outra, você seleciona primeiro o deformador e depois o deformado. Pensem assim, primeiro é o mestre e depois é o escravo. Só para vocês memorizarem a sequência, tá? Foi um jeito que eu usei para gravar isso. A única exceção na regra é quando você vai parentear uma coisa a outra. Eu quero que você seja filho daquele. Aí é o contrário. Primeiro você pega o filho, Shift clica o pai e tecla P. É a única exceção que eu lembro. O resto é sempre assim, pega primeiro quem vai deformar ou quem vai mandar na coisa e depois quem vai receber a ordem e aí você aplica o comando. Então selecionei esses dois, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer o chamado binding. Vou escrever aqui um nome para vocês. Binding, vou escrever aqui o nome para vocês conhecerem esses caras, tá? O que é o binding? Binding é quando você faz uma amarração, tá? Equivalente a uma amarração de polígonos e joints, tá? Então, o binding que eu quero fazer aqui tem alguns tipos diferentes, mas geralmente o que vocês vão querer fazer é o binding suave, o que vai deformar e suavizar a sua geometria enquanto ele é feito, tá? Acho que tem alguma opção aqui, tá aqui, Smooth Binding, tá? É esse cara aqui. Notem que tem um modelo ali na esquerda, né? E tem uma série de joints para vocês lembrarem qual o ícone, tá? Então, quando eu clicar aqui, ele vai fazer Smooth Binding automático, tá? Eu não tive controle nenhum, ele fez no padrão dele. Eu nem sei se está correto, tá? Mas vamos ver o que acontece. Opa, tá aí, ó. Deformando o nosso tubo, tá? Usando Smooth Binding. Vou tirar o X-Ray rapidinho, pra vocês verem o que acontece. Vou desligar o Grid também, tá? Então, o que acontece? Você tem áreas que desmoronaram, né? O collapse aqui, e que perde um pouco de volume. Isso é um dos problemas que você acaba tendo que enfrentar em deformação, né? Como é que você faz para as áreas não perderem tanto volume? Idealmente, você teria isso aqui mantendo o volume original e apenas dobrando, tá? Mas devido à matemática, ao algoritmo aí que ele faz, isso aqui acontece. E para corrigir esse tipo de situação, é que você tem que fazer um ajuste nos pesos de deformação, tá? Como é que é isso? Bom, primeiro, eu vou desfazer aqui essa rotação. Entendam que isso aqui já pode ser animado normalmente, tá? Se eu clicar aqui com o botão direito, ligar o Time Slider e o Range Slider, se eu criar um keyframe aqui para o Joint 2, ó, estou com o Joint 2 selecionado, que é esse do meio, vou usar o atalho do Create Keyframe, lembrando que aqui na Animate Set Key, né? Ou o S, né? Tecla S. E eu vou aqui para o 12, por exemplo. E aí eu vou fazer a rotação aqui o máximo que eu puder. Criar um keyframe e vou lá para o 24. Como já está selecionado esse eixo, eu posso só utilizar o botão do meio, né? Não preciso clicar em cima e girar, não. O amarelinho é o que é rotacionado ou atuado automaticamente pelo botão do meio. Então eu vou colocar aqui uma hiperextensão, digamos que aqui fosse um braço, tá? Muito bem. Shift S, criei mais o keyframe. Então aqui já está animado, né? Beleza. Então, eu gosto de fazer isso para poder acertar essas deformações. Digamos que eu queira que essa área aqui, ó, não deforme tanto quanto essa área interna. Na área interna eu estou feliz, sei lá, tá meio que um bíceps aqui, mas isso aqui não está parecendo um cotovelo, tá? O que é que eu faço? Eu seleciono a malha e eu vou clicar nesse carinha aqui, ó, Paint Skin Weight Tool. Esse que tem um pincelzinho e uma coisa ali embaixo. Acho que é a malha em 2D, sei lá. Então, quando você clica aqui,
aparece esse gráfico, tá? A princípio não quer dizer nada, né? O que é isso? É um degradê que ele está colocando na malha? Na verdade, ele está te dizendo qual a influência do joint sobre essa malha, tá? E isso eu posso rolar aqui, ó, sem problema nenhum, tá? Isso é bacana, você primeiro criar uns keyframes e depois você corre aqui na linha do tempo, vê a deformação como é que está e ajusta aonde precisa. Eu posso, por exemplo, ajustar o peso aqui e depois ver como é que ficou deformado. Ou já pintar aqui direto, por exemplo. Depende da situação que você está fazendo. Então, para editar isso aqui, eu vou clicar 2 vezes aqui no Paint Skin Weights Tool, né, que está aqui embaixo, a ferramenta, para ele abrir o Tool Settings dele. Eu vou colocar ele para a direita, só por questão de espaço, vou arrastar para cá. Ele vai docar aqui nessas abas, né, laterais, e vou deixar ele aqui. Bom, a interface aqui é o seguinte, ele está te dizendo todas as influências, notem que não são os joints, isso é um pouco confuso, mas na realidade o que você está editando aqui são as influências, tá? O nome da influência é igual ao joint por padrão, mas você pode editar depois se você quiser. Mas, vamos deixar como está. E notem que à medida que eu seleciono, por exemplo, o joint 2, ele está te mostrando a influência do joint 2, e não mais o joint 1, ó. Quando eu seleciono o joint 3, ele está te mostrando a influência do joint 3. Teoricamente, eu não quero influência aqui, tá? Eu quero que a influência esteja toda no joint 2, tá? Joint 3 não me interessa, por que eu vou girar essa parte aqui? Não faz muito sentido. Então, eu poderia, por exemplo, selecionar aqui o joint 2. Vamos voltar aqui para frame 0. E vou pintar a influência, tá? Esse modo aqui, ó, Mode Paint, significa que quando você clicar aqui em cima, você vai estar substituindo o valor de influência desse cara. Então, descendo mais um pouquinho aqui, ó, tem um cara chamado Value, que é o valor, né? Esse value junto com opacity vai definir qual o valor que eu estou aplicando ali. Então, 1 significa 100%, 0 significa 0%, não influencie de forma alguma. Então, se eu deixar aqui em 1 e 1 e simplesmente pintar aqui nessa região, tá? Só setar o tamanho do brush, ver se tem alguma coisa faltando aqui, influência 2, replace, tá? Aqui são as operações de pintura, tá? Se eu quero substituir o valor, eu uso replace. Se eu quiser adicionar um pouco, eu uso add. Tem scale e tem smooth, igualzinho a quando você está suavizando a pintura lá no ZBrush, tá? Bom, aqui embaixo tem mais umas opções, daqui a pouco eu explico para vocês, menos importante. Você pode usar o tablet também, ele usa esse Stylus Pressure aqui, ó, para pintar os valores. O importante é o seguinte, você tem que estar com a malha selecionada. Então note que se eu clico aqui e clico na opção, ele vai mostrar a influência. Se eu clicar, por exemplo, um joint, ele some a atuação dele aqui, tá? Então muito cuidado com isso, sempre estejam com a malha que você está editando os pesos selecionado. E aqui você tem que estar em seleção de objeto, tá? Se tiver em seleção de componente também vai sumir, vai ficar tudo preto e aí você fica confuso porque você não está conseguindo editar os pesos. Bom, agora apareceu aqui o brush, então eu posso regular o tamanho do brush segurando a tecla B e arrastando, clicando e arrastando com o botão esquerdo, tá? Então aqui, ó, eu vou voltar para o joint 2 e vou simplesmente clicar e arrastar. Estou pintando aqui a influência. O que acontece aqui? À medida que eu estou acrescentando influência no joint 2, no joint 3 essa influência está sendo removida. Porque a matemática aqui é o seguinte, você nunca pode ter mais de 100%. Se você está dizendo que um joint tem 100%, todos os outros vão ter 0, automaticamente. Ok? Então, ao invés de eu vir no joint 3 e colocar esse cara como 0, tá? E pintar, e aí no joint 2 provavelmente ele vai pegar 100% de influência, mas nunca façam isso. Por quê? Quando você remove peso, você está dizendo para o Maya, olha, eu não tenho nada mais a ver com isso. Por exemplo, joint 3, eu não tenho mais nada a ver com isso, tá? Mas ali precisa ter 100%. Esse 100% tem que estar distribuído ao longo da sua malha. Só que o Maya é extremamente burro na distribuição desses pesos quando você remove. Extremamente. Tipo, às vezes você está lá na ponta do dedo pintando
Aí você chega lá, ó, vou tirar a influência aqui desse joint da ponta do dedo. Aí eu vou colocar 0 aqui, né? Aí ele precisa colocar alguma coisa no lugar, porque nunca pode ficar 0. O total sempre tem que dar 100%. Sabe o que ele faz? Ele pega do quadril e joga o peso lá na ponta do dedo. Aí quando você vai rolar ali na barra de tempo, que o seu personagem abaixa o braço, aí o ponto aqui vai... Aí parece umas garras de Wolverine. Você... O que está acontecendo? É o sistema de normalização do Maya, tá? Normalizar significa sempre o total dá 100%, tá? Então lembre-se sempre disso. Evitem remover peso, basicamente. Sempre acrescentem peso. Quando você acrescenta peso, você sabe para onde ele está indo. Ele vai ser tirado de quem já tem influência, óbvio. Mas você sabe para onde ele está indo. Quando você tira peso, você não sabe para onde ele está indo. Ele vai para algum lugar. Provavelmente para o joint mais próximo. Mas às vezes não cai lá, como eu falei. Às vezes não tem um joint, a matemática do Maya dá um erro e ele faz o que ele quer, tá? Bom, além disso, tá? Eu vou continuar aqui, só fechar aqui o peso, vou deixar em 100%. Voltar aqui para 1, né? O valor e opacidade 1. E vou pintar aqui tal, beleza. Bom, vamos ver agora como é que tá, né? Eu não afetei nada aqui, mas agora eu vou afetar. Vamos pegar o nosso joint 2, que é o que eu quero que tenha um pouco mais de influência aqui nessa região, e ao invés de... Posso dar o replace ou posso dar o add, tanto faz, tá? A diferença do replace é que você coloca um valor fechado. Quando eu digo aqui, coloque 100%, é 100% que ele coloca. O add ele é mais interativo, tá? Então eu vou utilizar o add, só para vocês verem como é que é. Vou colocar 0.1, por exemplo, aqui, tá? Essa caixa de valor. Opacidade dificilmente eu mexo. Não gosto de mexer em opacidade. É confuso. Tá? E aí, ó, vou pintar aqui nessa região. E o que acontece? Vocês veem que ele corre, né, na direção do joint. Porque agora esse joint tem mais influência. Então, à medida que ele rotaciona, ó, ele acompanha mais a rotação. Tá? E aí eu posso colocar aqui um pouquinho menos, aqui um pouquinho menos. É como se eu estivesse dando um fade mesmo. É um fade, tá? Está dando um decaimento, uma espécie de um degradê aqui. Okay? Então é pintando as deformações que vocês conseguem definir esse tipo de coisa. Por exemplo, eu quero um pouco mais de bulge aqui, como se fosse um bíceps inchando, né? O que é que eu faço? Eu acrescento ou removo o peso. Então você tem que testar para ver qual é, né? Vamos pegar aqui o joint 1, ó. Provavelmente aqui não está em 100%. Vou acrescentar um pouco, ó. Tá vendo? Como ele vem para cá. Então assim que vocês conseguem definir. A mesma coisa eu poderia fazer aqui, né? Ó, se eu quiser puxar mais para trás, eu coloco mais peso aqui e ele vai voltando, tá? Porque agora ele está indo na direção do joint 1, que é o que eu tenho selecionado, e mandei acrescentar a influência, tá? E aí vocês devem estar percebendo uma coisa. Eu vou ter muito mais controle aqui nessa deformação quanto mais desses loops eu tiver nessa área. A dica é, sempre que você tiver uma área de alta compressão, utilize 3 loops. 3 loops bem próximos. Tá? Evitem essa distribuição regular. Essa distribuição regular é bom para esculturar no ZBrush, tá? Porque a subdivisão fica controlável. Mas aqui para deformação, o ideal é que você tenha esses caras mais próximos. Então vamos ver se isso é verdade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar esse bind aqui. Ainda estou com o meu cilindro aqui. Aliás, vou limpar o bind não, vou fazer melhor. Vou pegar o cilindro 2. Lembra que eu tinha duplicado ele lá no começo? E eu vou trazê-lo de volta aqui no X para a posição original e vou ter, claro, Shift H para revelá-lo, né? Você pode também usar o Display, Show Selection, tá? É a mesma coisa. Seleciona lá no Outliner e clica esse cara e ele aparece de novo. Então ele está exatamente no mesmo lugar. Só que eu vou fazer o seguinte. Tirar aqui o Snap to Grade. Vamos mover ele um pouquinho, só para a gente ajustar esses loops agora. Eu vou pegar esse loop aqui, ó. E vou mover ele para cima. Aqui, tá? Eu vou pegar esse loop e vou descer. Ok? Beleza. Então, vou voltar aqui para máscara de seleção de objeto. Resetar a posição dele. Está aqui no mesmo lugar. Eu posso fazer o bind dos mesmos joints para um outro objeto? Posso. Sem problema nenhum. Seleciona o joint ou os joints, né? Seleciona com o Command ou Shift o segundo objeto e vai dar outro bind aqui em cima, tá?
Agora eu vou ocultar esse primeiro aqui, que é o que está com a distribuição regular, tá? Dá um Ctrl H. E vamos ver o que acontece. Estão vendo que agora, como eu tenho mais loops ali, eu tenho muito mais controle sobre como é que isso aqui vai funcionar. Claro que fica um pouquinho mais difícil, né, a questão de pintura, normal. Mas usando esse truque do slider, né, você consegue pintar os pesos um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, em relação à área de compressão. Então vamos testar isso aqui. Vou pegar aqui o objeto, clicar no Paint Skin Weights, Tool Settings, né? Se não aparecer o Tool Settings, é só dar um duplo clique aqui que ele aparece. E agora vamos pegar o Joint 1, ainda estou no modo de Add, né? Num valor de 0.1, né? Lembrem sempre de olhar aqui, ó, qual modo que eu estou, se é Replace ou Add, e qual o valor que eu estou, e de preferência mantenha o Opacity em 1. Você pode também limitar o valor máximo do Add aqui, ó, colocando um valor máximo 0.8 ou 0.9, tá? Se você não quiser remover todos os pesos da área. Bom, então vamos lá, vamos acrescentar aqui um pouco mais de peso. Aqui eu estou trazendo, ó, para essa região aqui desse joint, né? Vamos trazer mais você para cá. Colocar um pouquinho aqui para suavizar. Posso usar o Shift aqui também, tá? Para suavizar. Apenas cuidado com o Shift, porque como o Shift no fundo, o Smooth aqui na realidade ele está removendo alguns pesos, tá? Então, para quem está começando, eu não recomendo usar o Smooth, não. Eu recomendo usar o Add mesmo. Ele é mais seguro. O Smooth, às vezes, ele dá o chamado spill de pesos ou de influências, tá? Que é uma coisa terrível, um dia vocês vão lembrar do que eu falei. Então, apesar de você poder utilizar, o Add é o mais seguro, tá? Então, ó, trouxe esse cara mais para cá. Agora eu tenho um loop aqui que eu posso deixar esse bold aqui, ó, mais concentrado. Colocar mais influência aqui. Um pouquinho mais de influência aqui nesse cara. E aí eu posso vir agora no Joint 2 e colocar um pouco de influência aqui. Então, como vocês estão vendo, isso faz com que eu tenha muito mais controle aqui na deformação do meu tubo, né? No fundo, os membros, tentáculos, caudas, braços, pernas, é tudo tubo, tá? No fundo é isso. Ok? Então, esse é o beabazão aqui de criar joints, fazer binding e editar um pouquinho esses pesos de influência. Antes da gente ir para o próximo passo, eu vou dar uma pausazinha aqui e vou pedir para vocês fazerem exatamente isso. Porque o próximo passo a gente vai criar um esqueleto automático do Maya, bípede, tá? E antes da gente pular para essa etapa, eu quero que vocês deem uma brincada e façam só isso aqui, um tubo, um bind. Se quiser brincar um pouco com a influência, ótimo. Dá uma pausa aqui. Vamos lá, né, pessoal? Ó, prestar atenção aqui que agora o bicho vai pegar. Vamos... deixa eu ver se eu tenho a cena lá do que eu estava fazendo com o modelo das séries aqui. Tem. Então vou abrir aquele... o modelinho que eu estava mexendo na aula de modelagem, né? Esse urso estranho aqui, maluco. Era para ser algo parecido com o ursinho Puff, né? Mas, enfim. Bom, aí você vai pensar algumas coisas, tipo, tá, como é que estão os loops aqui, né? Para eu colocar as dobras dos braços, pernas, mãos, etc. Na realidade, é sempre recomendado que você feche a sua malha, ou seja, deixe ela 100% redonda antes de você fazer o binding, tá? Antes de você colar os seus joints. Então, mentalmente pensem assim, eu tô com a minha malha perfeita? Se a resposta for não, não coloque joints. Tá? Só coloque os joints quando você estiver 100% satisfeito com a malha. Isso, no nosso caso, vai significar pelo menos ter as UVs. Lembra das UVs que a gente criou lá no ZBrush, usando aquele plugin UV Master? Se você clicar aqui no Window UV Texture Editor, pena que não apareceu aqui. No meu caso está no segundo monitor. Aí eu acho que aqui eu não vou conseguir trazer. Tá. Bom,
no computador de vocês vai abrir uma janela aqui. Tem como resolver aqui no Maya, mas é meio chato. É que como eu uso 2 monitores em casa, o painel do UV Texture eu coloquei no outro monitor. Aí quando você abre, ele não mostra aqui. A não ser que você dê uma volta gigante. Mas tudo bem, ele abre a janelinha, tá? Basicamente mostrando a mesma UV que a gente criou lá no ZBrush, tá? E eu posso mexer, tipo, nesses loops aqui? Até posso, tá? Vamos fazer isso aqui rapidinho. Pegar aqui o Modeling Toolkit. Primeiro eu vou ligar a simetria, tá? Para ligar a simetria, você coloca no Mod Edge, seleciona um Edge, clica no botão Symmetry, tá? Enquanto esse botãozinho aqui estiver aceso, sua simetria está funcionando. Ou seja, tudo que eu selecionar de um lado, ó, observem que do outro lado aparece também, tá? Então eu vou pegar, por exemplo, esse loop aqui e eu vou mover, só que eu vou mover utilizando slide. Como é que usa isso? Já mostrei para vocês, é só vir aqui no Transform Constraints e ligar a opção Surface Slide, tá? Para ele manter o volume geométrico, tá? E aí quando você aponta para um dos gizmos, vai aparecer o nomezinho Slide ali embaixo do pointer, tá? Isso significa que eu vou mover esse loop ao longo da malha, mas não vou deformar a malha, tá? É um recurso interessante. Então vou trazer, por exemplo, esse cara para cá. Cliquei 2 vezes aqui e vou trazer esse loop para cá, tá? E do outro lado está sendo feita a mesma coisa. Isso para facilitar um pouco a minha vida na deformação, né? Fazer a mesma coisa aqui. Então, vou colocar aqui 3 loops próximos, tá? Isso aqui não está modificando a sua UV, tá? Então, no caso, não está me dando problema porque eu não tenho nenhuma textura aplicada. Mas o ideal é que antes que vocês texturizem lá no ZBrush, criem a UV e tal, vocês mandem a malha para o Maya, faça essas correções, esses ajustes, tá? E depois você importa de novo no Maya. Ou usa o GoZ, né? Mostrei para vocês. Clicando aqui, ele vai atualizar a malha automática. Bom, aqui para o pescoço tá bom. Então, para os ajustes que eu queria, isso aqui é o suficiente. Uma vez que você faça isso, o que acontece? Aqui com a seleção do objeto, né? Garantir que eu estou com o objeto selecionado, máscara de objeto aqui em cima e tal. O Maya sempre tem essas burocraciazinhas, né? Então, você poderá ter um histórico aqui de construção, tá? Por padrão, o Maya vai gravando tudo que você faz, né? Se esse botãozinho aqui estiver ligado, né, que é um botão meio oculto aqui na interface, esse da direita, ele significa que o Maya está registrando todos os passos de alteração, tá? Então, para não perder performance na hora da animação, o que você faz é congelar esse histórico, tá? Então você vem no Edit, Delete by Type History, que é aquilo que a gente viu lá na modelagem para limpar a nossa pilha de construção, né? Então vou clicar aqui só para garantir que ele está zerado, tá? E outra coisa que pode acontecer também é você ter esticado ou mudado translação, rotação. Então sempre antes do Bind, eu recomendo que vocês venham no Edit, aliás, Modify Freeze Transformations, tá? Por padrão, ele já tem ligado o que você precisa, mas você pode olhar aqui nas opções, ó, Translate, Rotate, Scale, e tem a opção que é específica de Rigging, que a gente não vai mexer aqui. Vou dar um Freeze Transform, então, agora eu estou com translação zerada, rotação zerada, escala em 1, perfeito. Então, sempre antes de vocês fazerem qualquer coisa com o modelo de vocês, garantam isso, tá? Que você não tem histórico e que o tamanho, a rotação, esteja tudo no padrão. Muito bem, então vamos lá, vamos criar o nosso esqueleto. Eu poderia sair criando joints, poderia. Mas se o Maya me dá um recurso automático para criar esqueleto, eu não vou ser idiota de perder essa boquinha, né? Então vamos aqui na opção Skeleton, tá? Notem que eu estou aqui ó, na aba Animation, tá? Tem que estar Animation aqui, senão não vai aparecer. Eu vou em Skeleton e aqui no meio tem um cara escrito Human IK aqui em cima, estão vendo? Ou HIK. Human IK é um rig pronto para você, basicamente. Além do rig pronto, ele tem um esqueleto, um construtor de esqueletos automático para você. Então isso aqui é muito mão na roda. Eu uso direto para fazer animação para game. E o mais importante desse cara é que ele é 100% compatível com os esqueletos de motion capture. Então, se você usar o IPI Soft ou algum software, você pode ter em casa um Kinect
tá? Ou 2, com 2 a qualidade fica até melhor. Fazer os movimentos na frente da câmera, ele gera uma animação, você traz para cá, para dentro do mar e aplica no seu esqueleto direto, tá? Não precisa nem dizer que isso é sensacional, né? Então, vamos lá, vou selecionar aqui o UMyK e ele vai abrir, ó, essa janelinha aqui na direita. Na realidade, ele abre mais um painel, né? Aqui é porque eu já tinha docado na direita, acho que para alguns vai aparecer na esquerda, mas enfim, vai abrir esse painel aqui. O que ele está dizendo? Ó, ele está esperando um personagem, um character, e ele tem as opções de criar um esqueleto e um control rig, exatamente como eu falei. E você também pode importar alguns exemplos e a partir de algum que você já tenha criado antes, você pode definir qual controle é o quê. Mas o que a gente vai usar basicamente são essas opções aqui de cima. Então, em character, na realidade, né, eu posso criar aqui pela opção Create Skeleton. Tem esse botão gigante aqui, tá? Esse botão, isso é um botão, essa coisa azul aqui é um botão gigante, que tem um drop-down com uma série de opções, que é um espelho disso aqui, tá? Então, eu vou simplesmente dar um Create Skeleton, tá? Bom, aí ele já vai definir um character para mim aqui em cima, ó, com esse nome aqui, character 1. E isso vai afetar o nome de todos os joints do esqueleto que ele criou aqui para mim automático. Que esqueleto, professor? Está aqui, ó. Eu selecionei esse da raiz e teclei um F. Está aqui um esqueleto pronto para vocês, tá? Vocês não esquentarem muito a cabeça com isso. Claro que o meu personagem está muito menor do que esse esqueleto. Então a gente tem que regular isso aqui. Você tanto pode diminuir o tamanho do esqueleto, quanto você pode aumentar o tamanho da malha. Por experiência, eu recomendo a vocês sempre aumentarem o tamanho da malha para aproximar do tamanho do esqueleto, antes de ajustar o tamanho do esqueleto. Tem uma série de probleminhas que vocês podem correr lá na frente se vocês fizerem, tipo, reduzirem demais o esqueleto. Às vezes dá alguns erros de precisão, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é aqui no... queria renomear esse character aqui. Dá um Definition Rename. Isso. Aqui no menu Definition Rename, clicando no botão azul, você pode trocar o nome do personagem. Então, eu vou colocar aqui como Urso. Tá? E aí, note que toda a cadeia de joints já foi renomeada automático para você, que é uma tremenda mão na roda. Tá? E tem uma série de coisas aqui que a gente não vai querer. Por exemplo, nesse urso aqui, eu não tenho as falanges individuais, os dedos, não tenho nada disso. Tá? E ele colocou para mim. Mas eu não preciso ir aqui manualmente e editar esses caras. Notem que eu poderia desparentear aqui. Na realidade, essas conexões, né, são apenas auxílios visuais. O que interessa são os joints, tá? Esses carinhas aqui do meio não fazem nada, não definem influência, não fazem nada. É só para você saber quem é pai de quem. Então, a parte maior aqui da pirâmide é o pai e a parte... Enfim, o bico da pirâmide é o filho. É só um recurso visual, tá? Bom, então vamos voltar aqui para a edição do nosso esqueleto. Primeira coisa que a gente vê é que tem um character scale gigante aqui em cima, onde eu posso definir a escala do meu personagem. Mas, como eu disse, é sempre melhor começar pelo objeto. Então vamos pegar aqui o objeto e vamos aumentar o tamanho dele. Declaro R e aumentar esse cara. Posso ligar essa opção aqui, estou sem espaço aqui na resolução, essa opção de X-Ray Joints, que é essa aqui da direita, ó, a última aqui da direita, que ele faz um X-Ray só para você ver os joints através da malha, ao invés de deixar a malha toda transparente, tá? Vou aumentar mais um pouco ainda o meu urso aqui, chegar relativamente próximo. Geralmente eu enquadro o quadril e os braços, alguma coisa assim, tá? Bom, o que eu falei para vocês? Toda vez que vocês modificarem o tamanho, você congela a transformação, né? Porque ele vai estar lá no Channel Box, vai estar aqui com Scale 15 e tal. Isso não é bom para rigging, tá? Não é bom mesmo. Sempre zere esse cara toda vez que você fizer alguma modificação aqui. Então vou lá no Modify, Freeze Transformations, e a escala agora está 1, beleza. E posso voltar aqui para o meu Character Controls, né, do UMyK. E vamos brincar aqui nessas opções. Primeiro,
quantos segmentos na espinha eu tenho? Se eu quiser, eu posso reduzir aqui para 2, tá? E automaticamente você vê que foi reduzido aqui um segmento. Digamos que 2 segmentos é o suficiente para mim. Quantos segmentos está no pescoço? Para um personagem assim, tudo bem, mas sei lá, você está fazendo algum personagem que no lugar do pescoço tem uma serpente, aquele pescoço de serpente, por exemplo. Você pode aumentar o número de segmentos do pescoço aqui. Segmentos de ombro, tá? Eu gosto muito, para evitar alguns problemas de ombro, eu gosto muito de colocar esse roll bones do upper arms, tá? O do upper legs ajuda também. Eu vou mostrar para vocês o que é isso. Quando você coloca um roll bones do upper arms, ele vai acrescentar um joint aqui no meio desse segmento aqui do braço, tá? Então ele faz isso de um lado e do outro. Geralmente ele auxilia no binding, tá? Como essa é a primeira vez que eu estou mostrando para vocês, eu vou deixar o mais simples possível, não vou mexer nisso. Bom, aqui em dedos, eu vou dizer quantos dedos eu preciso. Na realidade, esse objeto, esse modelo é bem bobinho, ele não tem nem dedão, né? Então, eu vou tirar aqui, ó, por exemplo, digamos que eu tivesse só o dedo do meio e o dedão, tá? Eu deixei ligado só o middle e o thumb. Ele já removeu aqui para mim, tá, os demais joints. No caso, eu não vou querer nem o dedão, vou deixar só o middle mesmo aqui. Quantos joints vai ter no dedo, em cada dedo, dependendo do personagem? Normalmente são 3, né? Dificilmente você vai querer mexer nisso. Como esse é um personagem bobinho, eu vou deixar só, sei lá, 2. Já o mínimo possível. E aqui são os ajustes para o pé, né? Se eu tenho dedos no pé ou não. No caso, ele não tem. Poderia acrescentar aqui um index, se eu quisesse. E aqui a quantidade de segmentos desse indicador, por exemplo, tá? Se eu quisesse. Se eu estivesse animando um macaco, alguma coisa assim, provavelmente eu ia precisar que o pé fechasse, coisa do tipo. Eu precisaria de dedos individuais no pé. E é isso. Com isso eu tenho aqui a segmentação toda pronta. Então o que é que falta? Posicionar esse cara para encaixar no meu modelo. Tá? Bom, é só mover mesmo, não tem mistério. Só que sempre movam pelo lado esquerdo do personagem. Tá? Quando a gente fala de rigging, geralmente a gente fala assim, o lado esquerdo do personagem, para não se confundir. Porque se você olhar assim, esse é o lado esquerdo do personagem, visto pelas costas. Mas quando você olha de frente, parece que é o lado direito, mas é o seu lado direito. Para o personagem continua sendo o lado esquerdo. Então, por convenção, a gente sempre fala o lado esquerdo do personagem, o lado direito do personagem. Tá? Então, eu vou fazer aqui no lado esquerdo. Por quê? Porque tem uma opção aqui nesse menu, do Edit Skeleton, que ele tem um mirror. Só que o mirror dele, o espelhamento, só vai da esquerda para a direita. E não se confunda, não é da sua esquerda para a direita, é da esquerda do personagem para a direita do personagem. Então, eu vou movimentar o lado esquerdo dele. Tá? E aí é só move mesmo. Quando você move, só um detalhe, tá? Você está movendo aqui, ele vai mover todos os filhos juntos. E muitas vezes você não quer isso, tipo, geralmente aqui até pro root você vai querer, tá? Mas em alguns casos você vai querer mover só o joint e não os filhos. Para fazer isso é bem fácil, você clica 2 vezes aqui no Move, e aí tem as opções aqui do Tool Settings dele. Ele tem um cara aqui chamado Preserve Child Transform. Quando ele está ligado, os filhos não são movidos quando ele é movido. Então você tem, ó, a liberdade de mover sem mover os demais. Tá? Por enquanto, vou deixar ele ligado. Vamos trazer esse cara para cá, então. Eu quero a perna alinhada. E notem que a conformação do esqueleto é os pés para frente, as palmas da mão para baixo. Por isso que eu pedi para lá no modelo vocês fazerem assim, tá? Para simplificar a vida de vocês. Se tiver um pouquinho de desvio aqui, como a série fez, até vai, mas se tiver muito desvio, ele não vai funcionar, tá? Então, ó, vou trazer esse cara para cá. Vou subir você aqui agora. Para facilitar esse processo, eu sempre recomendo vocês ligarem esse Wireframe on Shaded, que é esse botãozinho aqui do meio. Que aí vocês vão conseguir ver onde é que estão os loops que vocês criaram lá na modelagem. Aqui, por exemplo, dá para ver que o joelho é bem mais embaixo do que eu estava vendo antes. Então, eu vou tentar colocar o joint no loop do meio, tá? Sempre no loop do meio, que é o que vai facilitar vocês depois
controlarem a deformação. Vou subir aqui você, botar mais ou menos nesse loop, tá? E esse aqui é o que vai dobrar o pé, trazer ele mais para cá um pouquinho. Sempre tenta colocar os joints no meio dos loops, tá? Aproximadamente no meio desses loops. Então, ó, só para vocês verem como funciona, uma vez que eu tenha feito isso, eu posso voltar aqui no meu Character Controls e dar um Edit Skeleton Mirror, Edit Skeleton Mirror Left to Right. E aí ele copia para o outro lado, tá? Bem tranquilo. Mas o meu Reps está muito alto, né? Então aqui é uma boa oportunidade de a gente mover usando aquela opção do Tool Settings de preservar a posição dos filhos, né? Vou ligar aqui e mover esse cara para baixo. E notem que eu não estou movendo mais ninguém, só estou movendo ele. Fazer a mesma coisa aqui nesse cara, tentando posicionar aqui no centro desse loop. No Maya 2014 tem um recurso que ajuda muito vocês a posicionarem, tá? Que é esse Snap to Projected Center. Estão vendo esse imã aqui? Ele é feito especificamente para posicionamento de joints no meio de um loop. Ao invés de você ficar, olho do lado, posiciono, olho de frente, posiciono, olho de cima, você liga esse cara e move o joint. Ok. Bom, então vamos continuar aqui. Vou pegar agora esse joint, tá? E agora eu vou querer mover a cadeia inteira, então eu vou desligar o Preserve Child Transform. Vamos mover para cá, tentar pegar o gizmo. Tá, e aí eu vou colocar esse cara, ó. Notem que esse cidadão aqui, na realidade, se vocês olharem o nome dele, você pode teclar o F aqui, tá? No amplia a cadeia e teclando um F você vai encontrar o joint aqui no meio, tá? Então, o nome dele é Left Shoulder. Na realidade, esse cara você vai utilizar para controlar a clavícula, tá? Então é sempre bom posicioná-lo mais ou menos onde você colocaria a clavícula do seu personagem. Não precisa jogar ele para frente, não. Mas mais ou menos onde o ponto de apoio da clavícula em torno do qual ele gira. Agora eu vou trazer o left arm para cá. Ver se está bom o suficiente. Um pouquinho mais para cima, né? Um pouquinho mais para cá. Trazer esse cara só um pouco para cá também. Você mais para trás um pouco. E vou alinhar aqui com o centro do loop, né? E vou pegar esse cara aqui. Trazer para cá. Pegar cada um desses joints aqui e botar aproximadamente em um dos loops. No centro dos loops. Você pode usar também a seta para baixo, tá? Quando você usa a seta para baixo, ele vai para o filho imediato, tá? Você pode usar o direita e esquerda para ir de um dedo para o outro, se tiver mais de um dedo. Tem alguns recursos aqui que ajudam. Quase lá. E vamos colocar a ponta mais para cá. Tá aí. Agora, só acertar aqui o pescoço dele, né? Tá bem fora. Colocar o joint do pescoço aproximadamente aqui. E o último, que é o da cabeça, um pouquinho assim, tá? Esses dois caras são os que possibilitam você abaixar a ponta do queixo, né, para tocar o peito. Então você acaba colocando esse loop aqui mais ou menos na base do pescoço. Aliás, esse joint na base do pescoço, esse joint na próxima aqui, a região da base da mandíbula, tá? E tá aí, vamos lá no nosso, voltar para o nosso character e dar um Edit Skeleton Mirror Left to Right. E tá aí o nosso esqueleto prontinho, posicionado
ready to go. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Na realidade, você tem duas opções. Ou você faz o binding direto, já para deformar o seu personagem, tá? Ou você cria o rig de controle. A ordem indifere. O rig de controle pode ser tanto criado agora quanto depois, não faz diferença nenhuma. Mas sempre antes de vocês fazerem isso, salvem a cena. Tá? Porque esse é o tipo de processo que dá muito problema. Vamos chamar urso rigging 0. O Maya adora dar crashes estranhos bem na hora que estava tudo certo. Então não vacilem. Então, ó, eu vou fazer o bind primeiro, tá? Só pegar o reps aqui, shift click na malha e voltar lá para nosso shelf de animation, né? Esse cara aqui. Posso dar o smooth bind direto, só que ao invés de dar o smooth bind direto, eu vou mostrar para vocês as opções dele. Eu quero usar um recursozinho que tem aqui que é bem legal. Eu vou aqui no skeleton, no skin, aliás, menu skin. Lembre que eu estou no animation aqui, né? Então vai no skin, bind skin, smooth bind, tá? Que é exatamente aquele botão lá. Eu vou clicar no options, né? Se eu não me engano, se você der um duplo clique aqui no bind, ele vai abrir o options também. Mas eu não vou arriscar. Vou colocar aqui smooth bind, clicar na caixinha, essa caixinha aqui da direita, né? Que é de opções. Então vamos dar uma olhada aqui nas opções, tá? Não vou explicar tudo, tem umas coisas um pouquinho técnicas, mas o mais importante aí, ao que é que ele vai fazer a cola, no caso aí daqui de joints, que é a primeira opção lá, o método, que é esse segundo aí, tá? Normalmente você vai deixar a distância mais próxima mesmo. E o scaling method é o que realmente é a matemática que ele vai usar para computar esses caras. Lá embaixo, vocês estão vendo ali o Max Influences. Quando vocês vão trabalhar para game, sempre deixe esse cara em 4, tá? Não usem o padrão, que é de 5, não vai funcionar. Quando você jogar lá na Unity ou na Unreal, seus pesos vão estar todos ferrados, tá? Porque esses motores de game só suportam até 4 influências por joint. Então não adianta botar mais, vai dar erro, tá? E ali embaixo é só o cálculo automático de pintura de peso dele. Vocês viram que quando a gente fez o bind lá no cilindro, ele fez uns pesos iniciais. Não eram muito bons, mas eram melhor que nada, tá? E essas configurações de baixo definem isso para você. Então, o que eu quero fazer aqui, na verdade, é trocar essa matemática aqui do scaling method dele. Estão vendo? Que o padrão é o classic linear. É bem pobrezinho esse método. Eu vou deixar aqui 4, vai que a gente quer jogar na Unity depois, né? Fazer uma brincadeirinha. E eu vou pegar aqui o scaling method. O bind method, tá? E ao invés do closest distance, eu vou colocar o heat map. O que é o heat map? É um algoritmo bem novo, tipo, isso aí entrou na versão do Maya 2014, é bem recente, acho que o artigo foi publicado tipo, em 2009, assim, coisa muito nova. E basicamente ele simula como se cada joint fosse um campo de emissão de calor. E aí ele vai detectando quais áreas da malha esse campo de calor atingiu. Então, o resultado da deformação é muito melhor do que o padrão, tá? Que é o closest distance, que é só uma distância linear de um ponto na malha para o seu joint. Então, vou colocar o heat map aqui. Não vou mexer em mais nada. Só vou tirar essa opção de colorize skeleton. Eu não gosto muito, fica o esqueletinho colorido, né? Não sou muito fã, não. Acho que confunde mais do que ajuda. E vou dar um bind skin, tá? Bom, aí o que acontece? Se eu pegar aqui, por exemplo, esse joint, esse aqui, só cliquei fora para selecionar e cliquei no joint, tá? Se eu teclar o rotate aqui e mover, você vai ver que eu já tenho a deformação nele, e notem que não tem muita influência entrando aqui na parte do corpo, tá? Se vocês utilizarem outro método, vocês vão ver que na hora que você faz isso, ele destrói essa área, tipo, entra dentro do torso, tá? Então o heat bind, esse algoritmo é muito melhor para esse tipo de coisa. Só que o último passo é o seguinte, eu não quero, só testar mais um joint aqui, por exemplo, da cabeça. Ó, tá perdendo um pouco de volume, então provavelmente a gente teria que pintar pesos aqui para garantir que a influência desse joint seja 100% nessa área aqui da cabeça.
tá? Mas a gente pode fazer isso depois. O que eu quero, na realidade, é criar um rig de controle aqui para mim, tá? O que é um rig de controle? São elementos de alto nível com os quais você vai manipular esse esqueleto. É muito trabalhoso você pegar joint por joint e rotaciona um, rotaciona o outro. Às vezes a única coisa que você quer é pegar a mão do personagem e esticar para lá. E você quer que o rig calcule para você aonde é que o hips tem que estar, onde é que o cotovelo, sabe, o ombro tem que estar. É isso que o rig faz, ele te dá um controle de alto nível sobre esse esqueleto. E o Maya, mais uma vez, generosamente, tem um cara chamado UMaya K, que é esse rig que a gente vai criar aqui, que é feito a partir desse esqueleto que a gente definiu. O que é que eu preciso fazer? Eu vou trancar a definição desse esqueleto. Estão vendo aqui esse cadeadozinho bobo, amarelo? É ele que diz para o Maya, olha, eu estou feliz e satisfeito com o meu esqueleto. É esse cara que eu quero usar, tá? Quando você clicar ali, o lock, todas essas opções aqui de configuração vão ficar acinzentadas, você não consegue mais mudar nada, tá? Por isso que é uma boa ideia salvar antes, porque se quiser voltar depois já era, tá? Bom, agora, veja bem, o que eu tenho? Eu tenho um personagem definido, o Maya já criou para mim, foi aquele que eu renomeei lá no começo. Eu tenho um esqueleto definido, porque eu estou com cadeado. O que é que faltou? Criar o rig de controle. Para criar o rig de controle é literalmente um clique. Eu clico aqui em Source. O que é esse Source? É quem é que vai manipular o meu esqueleto. Como ele está em None, eu consigo girar diretamente os joints. Na hora que eu colocar, se eu colocasse aqui, por exemplo, Stance, ele ficaria sempre na posição T. Stance significa T-pose, é a mesma coisa. Pose T e Stance pose é a mesma coisa, tá? E eu não conseguiria girar o esqueleto. Poderia aqui nesse Source colocar um outro esqueleto que tem um Motion Capture, que eu importei de um Motion Capture qualquer, de alguém correndo, por exemplo. E aí o meu urso sai correndo. Tão fácil quanto isso. Mas o que eu quero agora não é nada disso, eu quero criar um rig de controle, então eu vou colocar ali Control Rig. É só selecionar o Dropbox, selecionar Control Rig e esperar e está pronto o seu rig. É só isso. Ah, não estão acreditando em mim? Tá bom. Então eu mostro. Vou pegar aqui esse cara e vou selecionar o Move e vou mover aqui. Tá bom para vocês? Legal? Tchum, 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 tchum. I own, tá? E eu posso também pegar um controle aqui, por exemplo, esse controle aqui, que me dá a posição do cotovelo e movê-lo no espaço, ó. Ou rotacionar esse controle, por exemplo. Oi? Tá tudo aí pronto para você. Mais fácil, né? Lá que eu tô lembrando da época que não tinha uma IK, que você tinha que fazer IK no braço, uma por uma, e fazer um monte de controle, dar o bind, driven keys. Nossa, era um trabalho desgraçado. Hoje não precisa nada disso, tá? Não. Só pegar aqui, ó. E estão vendo aqui? Isso aqui já é a sua paleta de manipulação do rig. Então eu posso pegar os controles por aqui também, ó. Cliquei aqui no Hips. Vamos rotacionar esse cara aqui agora. Agora vamos levantar um pouco aqui o peito, né? Ficar com o peito estufado. Agora vamos mover aqui o braço dele. Vamos pegar essa mão aqui também. Vamos lá, Lucinho. Sorri pra galera aí. Tá? Posso pegar a cabeça e, ó, rotacionar aqui. Vamos deixar uma pose bem interessante. Vamos colocar ele em pose de Street Fighter aqui, ou algo do tipo. Pegar aqui o pé, ó, vou mover um pouquinho pra frente. Ah, a perna dele é muito curta, não dá. Tem que baixar primeiro aqui o hips e ficar numa pose de combate. Agachamentozinho. Agora vai dar pra esticar o pé um pouco. Vamos lá, urso. Kung Fu Bear. Vamos trazer esse cara aqui pra trás, levantar um pouco o joelho. Vamos girar aqui o quadril dele, né, para ele ficar mais empolgado. E sei lá, vamos girar aqui a parte de cima aqui, deixar ele mais invocado um pouquinho, né? Trazendo de volta. E se, por exemplo, digamos que eu já
Tá aí numa pose legal, né? Então, ó, o que acontece? Se eu quiser, eu posso dizer, tá, vou girar aqui a posição do cotovelo dele, por exemplo, ó. Vamos ver por aqui direto. Digamos que a posição da mão dele já tá bacana pra mim. Eu não quero que a posição saia daí. Por exemplo, eu tô animando e ele segurou a maçaneta, tá? E aí eu quero que ele fique forçando ali a maçaneta. O corpo todo mexe, mas a mão dele não. Como é que você faz isso? Tem um recurso aqui chamado pinning. Você pega o controle, aqui em cima, ó, tem esses dois botõezinhos. É o Pin Translation e o Pin Rotation. Cada um desses caras vai travar um movimento, né? Ou a movimentação ou a rotação. Então vamos travar os dois, posição e rotação desse controle. Aí aqui, ó, no gizmo, vocês vão ver que aparecem essas duas taxinhas, né? A da esquerda é de translação e a da direita é de rotação. Agora, se eu mover, por exemplo, o corpo dele, ou aqui, tá? Ups, espera aí que ele não pegou o reach, não sei porquê. Tá. Vamos colocar o IK Blend aqui no máximo, que é uma opção que faz ele respeitar o IK. Ligar tudo aqui. Vamos ver agora se ele resolve funcionar, tá? E agora notem que eu movimento ele, mas a mão não movimenta, tá? Então só para vocês entenderem o que eu fiz, eu peguei o controle e liguei esses três elementos aqui. O de cima significa respeite o IK. O que é o IK? Significa Inverse Kinematics ou Cinematic Inverse. É o que faz o Maya calcular para você as rotações a partir da posição final. Por isso que eu consigo pegar o pulso, mover ele, rotaciona tudo e deixa o pulso lá. Tá? Então é um cálculo invertido. Quando eu ligo aquele IK Blend, eu estou dizendo, o T significa translação. Então eu estou dizendo ao Maya, olha, respeite o cálculo de K, de posicionamento de rotação inversa, né? Na posição, esse do meio significa na rotação, e esse de baixo significa ao longo dos frames. Quando você está criando keyframes, tem duas situações. Uma, você quer pousar nesse keyframe aqui o cara, e aí eu estou no outro keyframe, eu posei ele, e aí eu estou usando o IK para pousá-lo, tá? E a outra situação é, eu quero que durante a interpolação, isso seja respeitado. Qual que é a diferença? É simples. Tem uma coisa chamada de hábitos de movimento. Quando você faz isso, ó, você está, na realidade, rotacionando os seus segmentos. Você não está movendo ao longo de uma linha. Então, se eu tiver um keyframe aqui e outro keyframe lá, 2 frames depois aqui, se eu tiver com o encapu ligado ali, como ele está, ele não vai fazer uma marcha. Ele vai fazer uma reta. Ó. Ele vai encolher o braço e vai levar para lá. Tá? Porque ele vai respeitar o IK ao longo da interpolação dos keyframes, que é calculado para você. Então a diferença é essa. No meu caso aqui, que eu só estava pousando, tanto faz. É só para vocês entenderem o que é que o Círculo Carinho faz por vocês, tá? E ele também pode ser, você pode fazer keyframes com esses valores. Então eu posso ter um trecho da animação com IK pull no máximo, ou desligado, ou 50%, tá? Tudo isso pode ser criado keyframes. Então vou deixar aqui no zero. Então, em termos de manipulação do rig é isso. Basicamente você fica o tempo todo dizendo, eu quero afixar ou desafixar alguma coisa. Você pode, além desses botõezinhos aqui, você pode também bater no botão direito. E ele tem aqui no menu de contexto Pin Translate, Pin Rotate, Pin Both, que afixa os dois. Posso voltar para a pose em T para definir uma outra pose. Tá? E por último, só para mostrar para vocês como é que isso aqui é animável, eu vou desfazer esse último movimento aqui, tá? Tirar tudo que eu estava usando aqui antes, resetar tudo. Vou pegar o Reps e vou criar um keyframe para esse cara aqui no frame 1, tá? Como é que eu faço isso? Aqui em cima tem esse botão que está ligado aqui, ó. Está com a descrição ali, significa Body Part. Quer dizer que quando eu criar um keyframe, eu estou criando um keyframe apenas para
essa parte do corpo, tá? Note que aparece aqui o gizmozinho mostrando de onde para onde ele vai. Então eu estou selecionando o hips e ele está mostrando, tá? Ele vai, esse controle aqui vai até a linha do peito, tá? Só que eu quero criar um keyframe para o corpo inteiro. Como é que eu faço isso? Eu clico nesse botão aqui, Full Body, tá? Clicou aqui e criou um keyframe. Automaticamente eu criei um keyframe para todos os controles. É controle pra caramba. Se vocês olharem aqui embaixo, tem 204 valores diferentes que estão sendo criados ali para você, tá? Então, se eu agora for, por exemplo, para frame 20 e criar uma outra pose aqui para o meu personagem, trazer ele para cá, trazer esse hips para cá, trazer o pé, vamos trocar a pose dele aqui, né? Acionar esse cara para cá, esse aqui de volta, esse braço eu vou levar aqui para trás, esse aqui para frente, ops, não tanto, trazer mais para dentro um pouquinho. Professor, Oi. tem uma opção que você pode voltar para a primeira posição que você tinha feito do esqueleto, que era tipo... Sim, aqui em cima, nessa caixa mágica azul dele, se você clicar tem o Edits, só lembrar qual que é. Na verdade ele agora tem um botão aqui na GUI mesmo. Eles antes eram opção no menu, agora fica aqui na direita, ó, esse botãozinho aqui, Stance Pose, tá? Ou você bate com o botão direito e seleciona o Stance Pose aqui em cima, mesma coisa, tá? Então, variar um pouco a posição da cabeça, criar outra pose maluca aqui para ele, tá? E aí, bom, na realidade quando eu estou com o Full Body selecionado, tanto faz qual controle eu estou selecionando, né? Só quando eu estou criando Keyframe Body Part ou Selection, que é uma coisa bem baixo nível para posicionar dedos, coisas assim, é que eu preciso me preocupar o que é que eu tenho que selecionar. Então vou só criar um Keyframe aqui e vamos ver como é que o rig se comporta, tá? Ó, notem que ele se comporta muito bem, tipo, o Laco que já mexeu muito em rigs das antigas, né, Laco? Sabe que normalmente quando o rig não é muito bom e você faz uma coisa assim, às vezes chega no meio aqui da transição, a perna vira 180 graus, coisas bizarras acontecem. Esse UMIK, ele é muito poderoso. Ele, na realidade, ele calcula os limites de rotação baseado na anatomia humana e tal, então é bem estável. Então, se eu quisesse agora acrescentar um keyframe aqui no meio, eu posso, tá? Ou posso criar o chamado breakdown, né? A diferença do breakdown é que ele é um create key, tá? Só que a diferença é que ele não altera a influência da curva de animação. Isso. Obrigado, Laco. Quando você tem keyframes, o que normalmente acontece é, quando você desloca eles na linha do tempo, só esses dois caras movem, ou se você usar o escape, todo mundo escala. Mas uma coisa bacana do breakdown é que ele sempre está naquela direção relativa. Então quando você escala ou comprime aqueles dois keyframes, ele sempre mantém aquela posição intermediária. Aí ele não afeta a sua curvatura de animação, como o Laco mencionou ali, muito apropriadamente. Então ele é útil para fazer essas transições. Eu poderia agora, por exemplo, pegar aqui o pé e levantar. Aliás, vamos pegar o torso inteiro aqui. Tá? Levantar um pouco, levantar esse pé. Se a visualização ficar muito ruim, geralmente tem uma hora que ela fica bem ruim. Lembrem que vocês podem desligar essas linhas, tá, do modelo. Vocês podem desligar a visualização do IK, se você não quiser ver os seus controles de IK. E você pode também desligar os controles de FK, que no caso é o próprio esqueleto. Então você fica vendo só os controles, a visão fica bem mais limpa, tá? Então, vamos pegar aqui esse pé, levantar um pouquinho, vou rotacionar. Uma perninha curta dessa não dá pra fazer muita coisa, né? Vamos tentar, né? E vou levantar, eu vou fixar aqui o quadril dele, dar um pin, só para eu poder tentar esticar aqui um pouquinho. Vamos ver o que dá para fazer. Não dá para levantar muito, né?
Tá, então vamos só na rotação mesmo. E vou deixar ele um pouquinho mais reto aqui, né? Professor, por exemplo, se você vai animar um personagem que não tem forma humana, como é que vai se comportar a parte da direita? Que tipo de forma você está pensando? Não, por exemplo, quadrúpede, como é que vai se mexer? O UMIK aqui no Maya só dá suporte a bípede, né? É o que eu estou mostrando para vocês. Para riggings de objetos não bípedes, né? Modelos tipo aranhas, coisas do tipo, a gente não vai ter tempo para poder trabalhar isso, mas basicamente você teria que criar as cadeias de K você mesmo, criar os controles você mesmo. A gente vai ter um curso de extensão mais avançado em termos de animação, que a gente tiver interesse. No segundo semestre a gente vai divulgar isso aí, tá? Então vamos mudar aqui um pouquinho só mais a pose dele. E dar um set breakdown aqui, tá? Então, ó, agora vocês notam que a gente já tem meio que um esboço de uma primeira passada aqui, né? Tá? Então facilita bastante quando você utiliza o breakdown. Se eu selecionar, por exemplo, pegar esse keyframe aqui e movê-lo, ó, notem que o breakdown já move automático para mim, tá? Então, além disso, tem a questão das curvas de animação também, que é bem interessante. Se você olhar aqui no editor gráfico, né, que é esse que todo mundo tem medo, né, mas ele tenta ao máximo preservar a interpolação original da curva, tá? Então vocês notam que tem algum efeito, claro, né, porque a pose, né, é diferente, mas ele tenta preservar a continuidade, né? Então você não tem tanta dificuldade para setar as tangentes e pontos de controle daqui, tá? Bom, gente, é isso. Na realidade, eu não vou me estender muito mais. O lance é vocês fazerem isso aí, tá? Aí que vocês vão ter dúvida, aí é que tudo vai ficar estranho e coisas bizarras acontecerão. E aí, nossa, aí eu vou aprender um monte de coisa bizarra que eu não sabia que existia, né? Todo dia eu aprendo uma coisa nova com vocês. Impressionante. Eu fico vendo assim, coisas que eu fico, meu Deus, como é que ele conseguiu fazer isso? Coça a cabeça, respiro fundo. Aí eu aprendo outro bug que eu não conhecia, ou outra bizarrice. É bacana, já aprendi, tá? Então a próxima aula vai ser 100% prática em cima disso. Até a próxima terça, né? A gente tem a aula de modelagem, a gente fecha o personagem de vocês, também é aula prática, na aula de modelagem. E na aula de animação, volta pra cá. E aí vamos deixar o rig pronto, tá? O trabalho de vocês, evidentemente, vai ser uma animação em cima do personagem de vocês, ligado com o UMIK, por isso que a gente estava fazendo bípede, e por isso que eu estava também na modelagem restringindo algumas coisas mais complexas que vocês queriam fazer, para que a gente consiga fazer alguma coisa. E daí a gente vai produzir um take final de animação. Eu quero mostrar para vocês como fazer rotoscopia aqui no Maya, se filmarem, ou filmar um colega, quem for muito vergonhado.